Olá pessoal, eu me chamo Walter Neto, estou com os meus colegas Pedro André e John Wallace e nós neste vídeo falaremos sobre o capítulo 3 do livro Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos, escrito pelo professor Carlos Maziero. E o tema deste capítulo é arquiteturas de sistemas operacionais. Além deste vídeo, nós faremos ainda mais outros 5 vídeos, ou seja, um total de 6 vídeos sobre capítulos do livro do professor Maziero. A primeira arquitetura de que o autor fala é a monolítica. E essa arquitetura é definida como um bloco maciço de código que opera inteiramente no modo kernel, ou no modo núcleo. Na arquitetura monolítica, todos os componentes do sistema operacional, como por exemplo a gerência de processos, a gerência de memória, os drivers, etc., têm acesso irrestrito uns aos outros e também ao hardware. A vantagem principal dessa arquitetura é o alto desempenho, tendo em vista que a comunicação interna entre os módulos ocorre de maneira direta, sem a necessidade de mecanismos de troca de mensagens muito complexos. Porém, uma desvantagem dessa arquitetura é a baixa robustez. Por quê? Bom, um sistema operacional robusto deve ser capaz de lidar com entradas inválidas, falhas de hardware, ataques cibernéticos ou outros problemas com sobrecarga de recursos, sem travar ou perder dados. Mas, como todos os componentes do sistema monolítico operam com privilégio total, um erro em qualquer parte do sistema, como um driver mal escrito, por exemplo, o erro pode se propagar rapidamente e causar o colapso do sistema. Alguns exemplos de sistemas monolíticos clássicos são os sistemas Unix antigos, o MS-DOS e, em sua base, o Linux e também o FreeBSD. Embora o código do Linux, como foi observado pelo professor Maziero, ele vem sendo gradativamente estruturado e modularizado desde a versão 2.0, mas ainda a maior parte do seu código permanece no nível do núcleo. Depois nós vemos os sistemas micronúcleo. Diferente da abordagem anterior, o micronúcleo busca reduzir o núcleo ao mínimo necessário. Ele mantém em modo privilegiado somente as funções essenciais, como a comunicação entre tarefas e a gerência básica de memória e interrupções. Todas as outras funcionalidades, por exemplo, sistemas de arquivos e drivers, são movidas para o espaço de usuário na forma de servidores independentes. Essa imagem que está no slide, infelizmente ficou cortada, mas é uma imagem que ilustra esse sistema micronúcleo, em que a gente vê os serviços na parte superior e o sistema operacional apresentando somente as funções essenciais. Essa estrutura ela garante uma maior modularidade e robustez, porque se um desses serviços falhar, ele não derruba o sistema inteiro. Porém, como uma desvantagem, é que o custo disso é um desempenho reduzido. Então, como existe um alto volume de chamadas de sistema e trocas de mensagens, isso causa um desempenho reduzido no sistema. E um exemplo mais notável de sistema micronúcleo é o Minix 3. Bom, eu vou falar um pouco sobre como os sistemas operacionais são estruturados, focando na transição do modelo em camadas para o que usamos hoje na prática, que são os sistemas híbridos. E para começar, a ideia de um sistema em camadas ela é bem elegante na teoria. Pense nisso como uma pilha. A camada mais baixa de todas conversa direto com o hardware, enquanto a mais alta é a que interage com as nossas aplicações e através das chamadas de sistema. Quanto mais alto você sobe nessa pilha, menor é o nível de privilégio. A ideia era ter tudo muito bem organizado e modular, meio parecido com o que vimos no modelo OSI na matéria de redes. Mas na prática essa abordagem esbarrou em 2 grandes problemas. O primeiro é o desempenho, que se um programa lá na camada de cima precisa acessar um recurso físico, esse pedido tem que descer passando por cada uma das camadas de software.
e isso gera um atraso que prejudica a performance. E o segundo problema é a interdependência. É muito difícil separar o sistema operacional em caixinhas perfeitas. O livro traz até um exemplo clássico disso, que para a gente fazer a gestão de entrada e saída, precisamos de serviços de memória para alocar os buffers. Mas, ao mesmo tempo, a gestão de memória precisa da entrada e saída para fazer a paginação em disco. Aí fica aquela situação, né, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E, bom, por causa dessas dificuldades, a arquitetura em camadas pura acabou sendo deixada um pouco de lado. E o que sobreviveu e usamos muito hoje é a ideia de ter apenas uma camada inferior muito bem definida, que é a camada de abstração de hardware que vemos no Windows. E é justamente por causa dessa busca por desempenho que o mercado adotou os sistemas híbridos. Houve uma época em que se tentou usar a arquitetura de micronúcleos, que tirava o máximo de coisa de dentro do núcleo para o sistema não travar, e era muito seguro, mas o desempenho caía bastante. Aí a solução? No meio termo. Os sistemas híbridos pegam a organização dos micronúcleos, mas trazem de volta os componentes mais críticos para dentro do núcleo monolítico, para rodar mais rápido. Aí temos dois exemplos gigantes disso no mercado. O primeiro, o Windows, e o segundo é o sistema da Apple, com o macOS e o iOS. Aí, para resumir tudo isso, a evolução das arquiteturas mostra uma briga constante entre o design perfeito e a necessidade de entregar velocidade. Os sistemas híbridos dominam os nossos computadores e celulares hoje justamente porque conseguem equilibrar o melhor dos dois mundos. Falando agora sobre algumas arquiteturas avançadas de sistemas operacionais, temos alguns modelos que eles surgiram para responder a demandas mais modernas, né, como a computação em nuvem e o alto desempenho. Um exemplo delas são as máquinas virtuais. As máquinas virtuais, elas são basicamente divididas em 3 camadas, digamos assim. Uma que seria o sistema real, ou seja, você já tem um sistema ali que ele vai ser usado como hospedeiro, seus recursos, as suas abstrações vão ser usadas como hospedeiros para uma virtualização, que seria o hipervisor. O hipervisor ele é capaz ali de transformar, entre aspas, um sistema em outro. E esse sistema criado é o sistema virtual. E nós temos alguns tipos de hipervisores diferentes. Tem os hipervisores de aplicação, que basicamente fazem isso, fazem essa transformação, essa tradução para uma aplicação específica, como a JVM, né, a Java Virtual Machine, que vai usar ali o seu sistema hospedeiro, o seu sistema, por exemplo, já está instalado para rodar o sistema Java, né, que executa os bytecodes. Mas também temos os hipervisores de sistema, que eles realmente rodam um conjunto de sistema operacional completo ali, com o seu kernel, com suas abstrações, com os seus apps. Só que eles podem ser feitos de duas formas diferentes. Um é o nativo, que o hipervisor ele vai estar ali diretamente em contato com o hardware, gerenciando seus recursos, e através disso ele consegue criar imagens de sistemas operacionais diferentes, né? E outro é o hipervisor convidado, que ele não vai estar em contato direto com o hardware, mas ele vai estar rodando em cima do sistema operacional hospedeiro, que já existe, né, que já está instalado, e ele vai usar os recursos desse sistema operacional para rodar, para transformar em outro sistema operacional. São dois tipos diferentes. Um exemplo no hipervisor convidado é quando você instala um VirtualBox, por exemplo, que vai rodar outro sistema ali em cima do seu Windows, Linux. Outro tipo são os containers. Os containers eles são mais específicos. Eles conseguem isolar um subsistema ali do seu sistema operacional, de forma que os processos, as tarefas, elas não possam se comunicar entre si, e isso gera um pouco mais de performance e de segurança. Então ele aloca recursos do seu sistema operacional para uma tarefa específica e ela fica isolada. E grandes exemplos disso de gerenciadores de containers são o Docker e o Kubernetes, onde você pode criar novas imagens, apagar e compartilhar. E outros tipos que são quase opostos entre si são os exonúcleos e uninúcleos. O exonúcleo ele basicamente tenta ali aumentar a performance, tirando todo tipo de abstração do kernel. Então o núcleo ali vai ter realmente só o que é necessário para controlar o hardware, e todas as suas aplicações vão ter que gerenciar os recursos por conta própria, né? Então vai ter que fazer parte da construção da aplicação a forma com que ela gerencia os recursos de hardware, o que acaba sendo mais difícil, mas ele consegue aumentar a performance dessa forma. E os uninúcleos, por outro lado, eles vão compilar o núcleo com a biblioteca, com as aplicações, tudo em um bloco único. Isso acaba gerando
uma segurança maior, porque não vai ter nada feito externo ali para ele. Ele vai ser muito mais rápido, vai ser bem mais compacto, o que acaba sendo ideal para dispositivos de IoT e de cloud. Ele é uma proposta bem diferente dos isonúcleos, por exemplo. E aí, com tantas opções, a gente basicamente chega a uma conclusão de que, assim como todas as perguntas em tecnologia, a resposta depende. Qual seria a arquitetura perfeita? Não existe. Cada uma ela responde a uma demanda diferente, ela tem prós e contras diferentes, e a escolha de uma delas sempre vai depender das necessidades do projeto. Então, por exemplo, alguns projetos que precisam mais de desempenho podem querer usar uma arquitetura monolítica, e outros que precisam mais de segurança talvez vá para um micronúcleo, uma máquina virtual, ou até mesmo um uninúcleo, quem sabe. Então, essas são as arquiteturas de sistemas operacionais mais comuns, digamos assim, mais conhecidas, prestadas pelo livro, e muito obrigado pela atenção.